TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, dia 16 de outubro, e você vai ver a seguir. Moradores do Caxambu convivem com medo de desabamento de rua. O Hospital Santa Teresa afirma estar preparado para receber os casos de suspeita de intoxicação por metanol. Menos de 2/3 dos servidores municipais responderam ao censo previdenciário em Petrópolis. UNITA cobra reparos e segurança após novo rompimento de rede de gás em Itaipava. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O medo faz parte da rotina de algumas famílias que vivem na rua Elisa Múcio Peixoto, que fica no Caxambu, aqui na cidade de Petrópolis. Os moradores vivem há anos com medo de que parte da rua desabe. E a via está parcialmente interditada pela CPTrans desde o ano de 2022, mas os riscos continuam. Olha, a sensação é horrível. Eu choro o tempo todo. Essa madrugada, então, começou a chover. A minha neta começou a chorar, tem 7 anos, vó, vem me buscar que eu não quero ficar aqui. Eu tô com medo da rua. O desespero dessa moradora é compartilhado por quem vive na rua Elisa Múcio Peixoto, no bairro Caxambu, em Petrópolis. É medo, muito medo. A gente tem muito medo. A gente não tem segurança nenhuma. Eu não uso mais os cômodos de trás da casa, perigo de desabamento, minha filha pequena chora. Mãe, começou a chover. O que a gente vai fazer agora? Segundo relatórios obtidos pela nossa equipe, a situação é antiga. Um laudo da Defesa Civil de 2012 já alertava para o afundamento do piso da servidão e pedia reparos urgentes. 13 anos depois, o risco continua e o trecho segue sem obras estruturais. A gente está levando essa situação aí já desde 2007, que a gente vem lutando com a Secretaria de Obras, Defesa Civil, CPTrans. Aqui onde eu estou é exatamente o local que está cedendo. Essa servidão, inclusive, foi interditada em 2022 pela CPTrans, que proibiu a passagem de ônibus e caminhões. Mas mesmo com a proibição, segundo moradores, esses veículos pesados continuam passando aqui pela rua. Mas o pessoal não respeita, os próprios moradores que têm casas de aluguel aqui em cima, prédio, eles não respeitam, passam com caminhão pesado. Carro de gás passa pesado aqui em cima, a gente está arrumando inimizade porque a gente tem que avisar, gente, a rua está desabando, a rua está caindo. Em agosto do ano passado, Gisele registrou uma reclamação na CPTrans pedindo fiscalização do trânsito no trecho, já que a proibição da circulação de veículos não tem sido respeitada. Além disso, um ofício da Câmara Municipal foi enviado à Prefeitura solicitando obras emergenciais no local. Toda vez que a gente vai na Secretaria de Obras, eles dizem que está no planejamento, mas nada é resolvido. É só isso, só promessa. Está no planejamento, mas não resolve nada para a gente. No trecho afetado, o concreto da sustentação está rompido e as ferragens já estão expostas. A gente não pode usar os cômodos de trás da casa, porque o perigo de desabamento é grande. Você vê as ferragens todas expostas aí, ó. Essa situação que a gente vive aí. Paga os impostos e a gente não tem retorno nenhum. De acordo com a documentação, o pedido de resposta foi encaminhado à Secretaria de Obras, mas até agora o serviço não foi executado. Enquanto esperam, as famílias seguem convivendo com o medo de que a estrutura ceda de vez. E essa é a situação, é medo e abandono, porque a gente não consegue resposta nenhuma das autoridades. A gente se sente totalmente desprotegido. Complicado viver nessa situação, né? Sem saber o que pode acontecer no dia de amanhã. Mas claro que a nossa equipe, depois de voltar lá da região,
entramos em contato com a Prefeitura de Petrópolis e questionamos se há algum prazo para que as obras sejam executadas. Mas até o fechamento desta edição, nós não obtivemos retorno. E bom, gente, com diversos casos confirmados de intoxicação por metanol no país, o Ministério da Saúde determinou para as unidades de saúde os protocolos de tratamento para a suspeita do caso. E com isso, o Hospital Santa Teresa aqui em Petrópolis já segue as diretrizes da pasta. Confira nessa reportagem o que fazer caso haja uma suspeita de intoxicação pela substância. De acordo com o médico clínico geral do Hospital Santa Teresa, Cláudio Galo, a unidade que fica em Petrópolis está preparada para receber os casos de suspeita de intoxicação por metanol. Segundo o especialista, o que dificulta a identificação é o fato de que o quadro é parecido com os sintomas de uma ressaca. O grande problema é que é muito parecido o quadro de ressaca com o quadro de intoxicação, que os primeiros sintomas, como eu falei, são visuais, gastrointestinais, ali é dor de cabeça, sonolência. Então, são sinais que são muito parecidos com a ressaca, a própria intoxicação pelo etanol e não pelo metanol. O médico explicou que o primeiro passo para fazer a diferenciação entre a ingestão de etanol ou metanol é pensar inicialmente na possibilidade de ser uma intoxicação por metanol. Isso porque a intoxicação é considerada um quadro de risco, visto que uma pequena quantidade já pode causar sequelas para o paciente. Pensar nessa possibilidade, e existe a desproporção entre a quantidade de álcool ingerido e o sintoma aferido pelo paciente. Como eu falei, pequenas quantidades do metanol já podem dar sequelas importantes. Uma pessoa que tomou ali uma dose pequena já tendo sintomas graves, então a gente tem que pensar nessa possibilidade. De acordo com o médico, caso haja de fato intoxicação por metanol, o sangue do paciente vai estar extremamente ácido, fato que é constatado através do exame chamado de gasometria. A partir daí, o tratamento se inicia. A partir dessa identificação, a gente tem que precocemente coletar sangue para análise, isso é enviado para pesquisa específica da quantidade de metanol e confirmação desses casos suspeitos, mas precocemente iniciar a terapia de reposição de bicarbonato para tentar deixar esse sangue menos ácido e instalação, em muitos casos, de diálise precoce. Depois desses procedimentos, é iniciada a utilização de antídotos, como o etanol, o ácido folínico e o fomepizol, que ainda está sendo distribuído pelo Ministério da Saúde. O etanol, ele age como competindo ali com a molécula do metanol dentro do nosso organismo. Então, há a possibilidade do uso do etanol, tanto na forma parenteral, no sangue, né, pela veia, quanto pela forma entérica. Se for na forma venosa, é uma forma purificada, que é fornecida para os hospitais via os CEATOX, né, os centros de intoxicação, e junto uma substância chamada ácido folínico, junto do antídoto específico, que é o fomepizol. Segundo Cláudio Galo, o papel da emergência dos hospitais é estabilizar o paciente e identificar a suspeita de intoxicação para dar início ao tratamento por meio de amostras de sangue e urina. E para, posteriormente, junto da diálise, deixar o sangue mais alcalino, a gente tentar precocemente instituir essas terapias, chegarem os antídotos e a gente conseguir estabilizar esse paciente para que ele não venha a ter as temidas sequelas e até um agravamento com mortalidade. Apesar disso, é possível que as sequelas causadas pela intoxicação da substância sejam permanentes. Isso acontece por conta da dificuldade da metabolização do metanol. Ele pode gerar danos em alguns órgãos, principalmente o sistema nervoso central, com distúrbios neurológicos crônicos, e na visão. A alteração da visão, a alteração do sistema nervoso são sinais da doença, mas também podem ser problemas que ficam de forma crônica. Por conta das possíveis sequelas, que podem ser permanentes, a identificação do metanol no organismo é urgente. Tanto a questão de sequelas neurológicas e visuais, mas também a questão de toda a morbidade ali, a gravidade do paciente que vai ficar internado em terapia intensiva, diálise, enfim. Por isso é uma situação de saúde pública, uma questão muito importante que juntos a gente tem que se organizar para resolver, porque há, sim, a possibilidade de sequelas importantes. Bom, gente, ainda falando sobre esses casos de intoxicação por metanol, o Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira mais 3 mortes por intoxicação por metanol em bebidas em todo o Brasil.
Uma morte foi confirmada em Jundiaí, que fica em São Paulo, e outras 2 em Pernambuco. Essas foram as primeiras fora do estado de São Paulo desde o começo dos casos, em 26 de setembro. O total de mortes confirmadas pela intoxicação chega então a 8. São 6 no estado de São Paulo e 2 em Pernambuco. O total de casos confirmados subiu de 32 na última segunda-feira para 41 nesta quarta-feira. E outros 107 casos permanecem em investigação, enquanto 469 sobre os quais havia suspeita já foram descartados. E além de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, que já haviam registrado casos confirmados, agora o estado de Pernambuco também confirmou 3 casos de intoxicação, 2 deles com os óbitos que foram citados hoje. E com isso, os números de casos confirmados são 33 em São Paulo, 4 no Paraná, 3 em Pernambuco e 1 no Rio Grande do Sul. São Paulo tem 57 casos em investigação, enquanto Pernambuco tem 31 e Rio de Janeiro já investiga 6 casos suspeitos. Mato Grosso do Sul, outros 4, Piauí, mais 3 e o mesmo número investigado no Rio Grande do Sul. Os estados de Alagoas, Goiás e Paraná investigam 1 caso cada um. E bom, gente, agora mudando de assunto, aqui em Petrópolis, o censo previdenciário deste ano continua com o cadastramento aberto para servidores ativos, aposentados e pensionistas de Petrópolis. A participação, gente, ela é obrigatória e o prazo vai até o fim de novembro. Até o momento, apenas 63% dos servidores concluíram esse processo. O levantamento é feito pelo Instituto de Previdência e Assistência Social do Servidor Público de Petrópolis, o INPAS. Dos quase 10 mil servidores, 6.320 já preencheram o formulário, mas ainda faltam mais de 3.600. Entre os que não responderam, estão quase 2.000 servidores ativos e mais de 1.600 inativos. O censo é fundamental para atualizar a base de dados do município e garantir o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário. As informações permitem planejar, com precisão, o pagamento de aposentadorias e pensões, além de organizar o plano de custeio do INPAS. A atualização cadastral é essencial para o planejamento previdenciário e uma gestão mais eficiente. Caros amigos servidores do município de Petrópolis, venho, pelo presente, solicitar a todos vocês a realização do censo previdenciário. O censo previdenciário é uma ferramenta fundamental para o Instituto de Previdência para reconhecer a verdadeira situação de cada servidor em relação aos seus dependentes e o custeio total da máquina previdenciária. O prazo de coleta foi prorrogado até o fim de novembro e a validação dos dados segue até fevereiro de 2026. Os servidores que não realizarem o cadastro dentro do prazo podem ter o pagamento suspenso até a regularização. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pelo WhatsApp, que é DDD 24 99298 7337, ou pelo telefone DDD 24 2220 9200. Ontem, nos nossos telejornais, site e redes sociais, a gente falou que um novo vazamento de gás interrompeu o trânsito na manhã de quarta-feira, desta quarta-feira agora, em um trecho da estrada União Indústria, ali na altura do Shopping Vilarejo, próximo também à agência da Caixa Econômica Federal em Itaipava. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h30 da manhã e o tráfego só foi liberado às 11 horas da manhã. E esse incidente ele reacendeu algumas críticas de moradores e de comerciantes da região que vem enfrentando transtornos constantes por conta dessas intervenções. E por isso nós vamos entrar ao vivo agora com a nossa repórter Mariana Braga, que vai trazer mais informações sobre este assunto pra gente. Mari, boa tarde para você. A gente sabe, né, que aqui em Petrópolis a gente sofre muito com essa situação de vias estreitas, enfim. E quando acontece um incidente como esse, o trânsito fica complicado, não é isso mesmo? Boa tarde. Pois é, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Olha, durante o bloqueio aí que você disse de ontem, ocasionou um engarrafamento em vários trechos. Motoristas precisaram aí recorrer à ponte do Arranha-Céu. A estrutura, que passa apenas um carro por vez, tem limite de apenas 20 toneladas, também já foi diagnosticada com a necessidade de que sejam feitas obras com urgência, né? Outra via de escape igualmente precária, Gargante Moço, a rua que fica ali atrás do Parque de Exposição, está com obra de ampliação e pavimentação abandonada desde 2024. A Naturgy, que foi a concessionária responsável pela rede de gás, né, informou que o rompimento foi causado acidentalmente por terceiro. No caso, a empresa Águas do Imperador, que executava obras no local quando houve o rompimento de gás, né.
E por conta dessa situação, a Associação Unidos por Itaipava cobrou mais responsabilidade e planejamento por parte da concessionária, né? De acordo com o presidente do movimento, Alexandre Plantes, o que ocorreu na quarta-feira não é um caso isolado, né? Segundo ele, é visto com frequência águas do Imperador rompendo a rede de gás e danificando calçadas, também comprometendo a segurança de motoristas e também pedestres, né? Segundo a UNITA, além dos rompimentos das tubulações, as obras vêm deixando um rastro de prejuízos na infraestrutura urbana, né? Parte das calçadas que já são escassas lá em Itaipava têm sido destruídas, especialmente transformadas por bloqueios. O material não tem sido reposto, né? A UNITA informou que pretende formalizar um pedido de providência das concessionárias envolvidas e acompanhar de perto as intervenções em curso na estrada União Indústria, cobrando reparos e medidas que garantam a segurança e qualidade nas obras realizadas lá no distrito, né? A UNITA lembrou ainda que outro ponto crucial evidenciado pelo incidente foi o uso de duas opções em estado crítico e precário, cujas obras são consideradas fundamentais para a mobilidade de Itaipava, a ponte do Arranha-Céu e a rua Agante Moura. São as ruas ali que desafogam, né, o trânsito em horários de pico lá em Itaipava, que normalmente tem muito trânsito. Rafa, de volta com você. É isso mesmo, Mari. A situação em Itaipava já é complicada, porque o trânsito já é diário, independente do horário. Quando acontece uma coisa assim, piora ainda mais. E como você falou, os outros dois equipamentos, as outras duas alternativas que a gente tinha ontem, são muito complicadas, que é a ponte do Arranha-Céu, que nem se sabe quando que ela vai ser reformada, apesar de estar ali incluída nessa nova concessão da BR-040, e a Gante Moço, que está com obra paralisada, mas já sabemos também que o deputado Hugo Leal informou que vai enviar verbas para que ela seja realizada. Mas é uma situação muito complicada, acontecendo um incidente desse. Mas, Mário, eu vou aproveitar que você está ao vivo aqui com a gente e vou inclusive me retificar, porque eu falei agora há pouco, ainda nesse bloco, sobre a sua matéria do Caxambu, que a gente não tinha obtido um retorno da Prefeitura de Petrópolis. E tá aí um outro problema envolvendo vias aqui na cidade. Na verdade, a gente recebeu sim um retorno. A Secretaria de Obras informou que vai até o local e fará uma vistoria para avaliar a necessidade de obras. Então é isso, né, Mário? Muito obrigada por suas informações. São muitas ruas aqui na cidade de Petrópolis precisando sim de intervenções urgentes. Mari, mais uma vez, muito obrigada por suas informações, sua participação aqui com a gente hoje. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Polícia Federal e Ministério Público Federal realizam operação para desarticular a organização criminosa que fabricava fuzis para facções do Rio de Janeiro. O governo do Rio bloqueia mais de 65 milhões de reais em operação contra a rede de apostas e lavagem de dinheiro. Polícia Civil prende 6 milicianos em churrasco de bandidos na zona oeste do Rio de Janeiro. Homem é preso por tráfico de drogas no Quitandinha. Foragidos da Justiça são presos em Paraíba do Sul e Três Rios. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal prendeu integrantes de uma organização criminosa que fabricava fuzis em larga escala para facções do Rio de Janeiro. O grupo tinha capacidade para produzir até 3.500 armas por ano. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal realizaram na quarta-feira a Operação Forja para desarticular uma quadrilha que fabricava e vendia fuzis de uso restrito em escala industrial. De acordo com as investigações, o grupo tinha capacidade para produzir até 3.500 armas por ano que eram entregues a facções criminosas do Rio de Janeiro. A operação é um desdobramento de uma ação realizada em 2023, quando o líder do grupo foi preso com 47 fuzis em Belo Horizonte. Mesmo condenado a 12 anos de prisão e cumprindo prisão domiciliar, ele continuou comandando as ações e transferiu as produções para o interior de São Paulo, onde funcionava em uma nova empresa sob a fachada de empresa de peças aeronáuticas. Em agosto deste ano, a Polícia Federal localizou uma fábrica em Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista, e apreendeu cerca de 80 fuzis já montados, além de 31 mil componentes e peças usados na montagem das armas. Ao todo, 50 policiais federais cumpriram 10 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Durante as ações, R$158 mil em espécie foram encontrados em um apartamento de luxo na Barra da Tijuca, no Rio. A Justiça também determinou o bloqueio de R$40 milhões dos investigados. Os suspeitos vão responder por organização criminosa, tráfico internacional e comércio ilegal de armas de fogo de uso restrito. E a Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira a Operação Banca Suja para desarticular uma organização criminosa responsável por um esquema milionário de apostas online, fraudes e lavagem de dinheiro. As investigações apontam que o grupo movimentou mais de R$130 milhões em 3 anos. A ação determinou o bloqueio de R$65 milhões em contas bancárias e na apreensão de mais de R$2.200.000 em bens, incluindo 8 automóveis. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital, em Duque de Caxias e Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Civil, a operação integra a política institucional de seguir o dinheiro, o follow the money, que é uma estratégia que visa atacar os alicerces econômicos das organizações criminosas, interromper fluxos financeiros ilícitos e recuperar ativos para o Estado. O foco é proteger consumidores de fraudes, descapitalizar facções e enfraquecer o financiamento de atividades ilegais na Baixada e na capital. As investigações identificaram vínculos entre o grupo e a máfia do cigarro, além de conexões com uma das maiores facções criminosas que atuam no estado. Também foi identificado que as empresas que comercializam filtros de cigarro recebiam transferências suspeitas de pessoas jurídicas ligadas ao núcleo principal. O esquema demonstrava um alto nível de articulação interestadual e nacional incomum no estado. De acordo com os investigadores, o grupo utilizava empresas de fachada, transações fracionadas e operações simuladas para mascarar a origem ilícita dos valores. Além dos crimes financeiros, há indícios de envolvimento dos investigados em homicídios de desafetos e concorrentes, como forma de manter o controle sobre territórios e negócios ilegais. E agentes da Polícia Civil prenderam em flagrante na terça-feira
6 integrantes da milícia que atua no bairro de Santa Cruz e adjacências na zona oeste do Rio de Janeiro. E a esposa de um deles também foi presa. Eles foram capturados pelos agentes da 36ª Delegacia de Polícia em Santa Cruz durante um churrasco e em um salão de festa no bairro de Paciência, também na zona oeste. De acordo com a Polícia Civil, os criminosos pertencem a um grupo paramilitar acusado de ameaçar os moradores da região. Após troca de informações de inteligência, a Polícia Civil descobriu onde o grupo estava reunido. No interior de um veículo que estava no local, foram apreendidos um fuzil, uma pistola, 2 carregadores de pistola, 2 carregadores de fuzil, munições, um rádio de comunicação, um giroscópio, um caderno com anotações de cobrança, placas de veículos e também R$ 19.500 em espécie. Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia, onde foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e constituição de milícia privada. E aqui em Petrópolis, um homem foi preso por tráfico de drogas na travessa Augusto Fragoso, que fica no Quitandinha. Esse caso aconteceu na terça-feira também. E além da prisão e apreensão de drogas, o carro de modelo Paraty, que era utilizado para cometer o crime, foi apreendido pela Polícia Civil. Agentes da 105ª Delegacia de Polícia foram até a travessa Augusto Fragoso, no Quitandinha, onde prenderam em flagrante um homem de 25 anos por tráfico de drogas. Com ele, foram encontrados 2 tabletes de maconha, 20 pedras de crack e um celular. Um carro do modelo Paraty, de cor branca, utilizado para distribuição de drogas, foi apreendido pela Polícia Civil. O homem não resistiu à prisão e foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro. E policiais militares do 38º Batalhão prenderam 3 homens que estavam foragidos da Justiça, em ações realizadas nos municípios de Paraíba do Sul e Três Rios. Os mandados de prisão são relativos aos crimes de tráfico de drogas, ameaça e descumprimento de medida protetiva. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Evelyn Carvalhais. Em Três Rios, a ação foi realizada pelo Grupamento de Ações Táticas em conjunto com o Núcleo de Inteligência do 38º Batalhão. O homem, de 46 anos, tinha mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. A prisão foi realizada na rua João Felicidade, no bairro Ladeira. Após a abordagem, ele foi conduzido para a Unidade de Polícia Judiciária de Três Rios, onde permaneceu à disposição da Justiça. Em Paraíba do Sul, um homem de 21 anos foi preso após a constatação de um mandado de prisão em aberto, também pelo crime de tráfico de drogas. A prisão foi cumprida na rua Otto Alves Nogueira, no bairro Bela Vista. Segundo a Polícia Militar, o acusado já era conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas e havia sido flagrado, em outra ocasião, entregando uma carga de entorpecentes a outro indivíduo, mas conseguiu fugir. Diante dos fatos, a Justiça expediu um mandato de prisão que foi cumprido nesta terça-feira. Ainda em Paraíba do Sul, um homem de 31 anos foi preso pelos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva. A ação aconteceu na rua IP Roxo, no bairro Gama. O acusado foi detido no local e encaminhado para a 107ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Evelyn, muito obrigada pelas informações. Bom, gente, nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí, porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano,
Correio da Manhã Distrito Federal e o grupo Vai Além abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E bom, gente, hoje, como é quinta-feira, vocês já sabem, é aquele dia de se atualizar sobre os principais destaques do mundo do esporte no Correio Esportivo. Então vamos a ele com Hugo Petersen e Jonathan Joras. Começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje daremos destaque a futebol e tênis de mesa. E no futebol, o nosso principal destaque de hoje é, sem a menor dúvida, a rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. E nessa rodada de muitos clássicos, o nosso principal destaque é, claro, Botafogo contra Flamengo no Newton Santos.
Em uma partida que parecia ter nervos à flor da pele por conta de uma série de provocações por parte do Botafogo, o Flamengo teve muita calma e aplicou um resultado elástico, confirmando a boa fase. Pedro, Luiz Araújo e Plata fizeram os 3 gols do rubro-negro na partida que acabou 3-0. Com a vitória, o Flamengo chegou a 58 pontos e se mantém na caça do Palmeiras, que está com 61 em primeiro lugar. O Glorioso, por outro lado, se complica cada vez mais. O Alvinegro está em quinto com 43 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Bahia, ainda nesta rodada. Jonathan, a gente precisa destacar aqui 2 pontos. O time do Flamengo se mostrou mais uma vez muito competente em boas condições, e o do Botafogo está se complicando cada vez mais e está muito inconstante. Eu acho que a gente vem conversando aqui ao longo dos dias que o grande problema do Botafogo nessa temporada é a inconsistência, a inconstância, principalmente nos bastidores do Botafogo, que acaba afetando o elenco, né? Tudo bem que o Botafogo tinha um elenco muito melhor no ano passado, as reposições não foram feitas à altura, né? Algo que é comum em times que são campeões. O ano seguinte é sempre uma coisa meio esquisita e tal. Enfim, um jogador que, por exemplo, a torcida tinha muita expectativa era o Arthur, e ele não corresponde por exemplo, a substituir o Luiz Henrique, né? Até usa a camisa 7 do próprio Luiz Henrique. Enfim, são questões que o Botafogo está tendo que lidar, e eu acho que o que chama a atenção é a consistência do Flamengo. O Filipe Luiz, apesar dele ter eu pelo menos vejo isso, né? Ele tem a dificuldade em mexer no time, né? Fazer substituições, mas pelo menos o time dele é muito consistente. A gente vê 58 pontos só atrás do Palmeiras. Exatamente, são resultados muito positivos que o Flamengo vem conquistando. É claro, empatou com o Vasco, teve a derrota para o Bahia, porém o time sempre conseguiu jogar e conseguiu aplicar. Claro, todos os times vão oscilar, isso é algo comum. O Palmeiras mesmo, que está na liderança, ficou 8 meses sem ganhar dentro de casa. Então a gente tem que destacar que oscilação é algo normal, a questão é o time conseguir ter menos oscilação do que um momento bom. E isso é que o Flamengo tem conseguido fazer, e por outro lado, é o que o Botafogo não tem conseguido. A gente tem que destacar, é claro, que o Botafogo investiu muito nesse ano. Foi uma situação que acaba sendo um pouco diferente dos outros times, que você citou, que o time vai vendendo os jogadores vão ganhando destaque, vão para fora do país depois daquele ano de campeão, que é algo muito normal. E muitas das vezes o time não consegue repor por não ter dinheiro. No caso do Botafogo é diferente, porque o Botafogo investiu muito, investiu bem para o Mundial de Clubes, fez muita coisa para conseguir ficar bem nesse ano e conseguir repetir alguns dos feitos do ano passado, porém, mesmo gastando muito dinheiro, mesmo fazendo muita coisa, os reforços não conseguiram performar tão bem. A gente tem que destacar aqui que o ano do Botafogo de 2024 é mágico. Todas as contratações de peso deram muito certo. A gente teve o Almada, que hoje em dia é jogador do Atlético de Madrid, o Luiz Henrique, que está jogando no Zenit, mas é jogador de seleção brasileira, Igor Jesus, também jogador de seleção brasileira, jogando no Nottingham Forest da Inglaterra. Então, foi uma situação um pouco diferente. O Botafogo gastou muito, porém, as contratações novas não foram tão iluminadas, vamos dizer assim, igual as do ano passado, o que faz o time, é claro, ter um pouco de dificuldade. E também eu diria que um outro ponto que afeta esses resultados do Botafogo é o técnico, que o David Ancelotti não se mostrou ser tão bom quanto o Arthur Jorge foi no ano passado. Eu acho que a grande questão do David Ancelotti, né, filho do Ancelotti, né, como o pessoal chama, é que ele é muito inexperiente. Eu acho que o Botafogo ele vive por conta do bastidor ali do John Textor e dos investidores da Eagle. Eu acho que ele não consegue, ele, claro, é o menor dos culpados ali, os jogadores acabam sendo os maiores culpados no campo, mas em relação ao bastidor, o técnico tem que blindar o elenco, né? Ele, acredito, né, que pela inexperiência dele, ele não consiga fazer essa blindagem. E tem uma outra coisa, né? O Botafogo investiu muito, mas investiu mal, na minha opinião. Trouxe o Juan Cruz, aquele que até jogou no Vasco, nunca foi um jogador muito... Só se destacou na Bulgária. Exatamente. E aí o Textor vai lá e contrata ele para ser jogador do melhor time da Série A, né? Porque era o time campeão da Libertadores, campeão brasileiro, um dos melhores números do país. O time era, assim, avassalador, porque o contra-ataque que o Botafogo tinha no ano passado não tem comparação com o que é hoje. Enfim, eu acho que é uma questão de reposição, né? Algo até parecido com o que aconteceu com o Fluminense de 2023 para 2024. É claro que o Fluminense foi muito pior, quase foi rebaixado, mas a reposição é o que mais afeta os times brasileiros na Série A, e a consistência, né? Exatamente.
Eu diria um outro ponto sobre a questão do David Ancelotti, é também que você falou da questão da blindagem, ainda mais levando em consideração, talvez ele fosse um técnico preparado para treinar na Europa, mas aqui no futebol brasileiro a gente, querendo ou não, tem um futebol muito nocivo. A torcida é muito nociva com os jogadores, muitas das vezes o técnico acabou de começar, perdeu 2 jogos e já estão querendo a demissão. Foi o caso, inclusive, do Fernando Diniz no Vasco, que a gente já vai comentar. Sim. Mas a gente acaba tendo essa situação muito nociva e que tem que ter muito controle e tem que ter muita experiência para conseguir lidar bem. A não ser que você consiga resultados de primeira. Se você conseguir resultados de primeira, todo mundo te ama. Mas é aquela questão, se você não está ganhando, aqui no Brasil realmente é uma situação muito complicada. Vitória Vascão, e essa foi a fala do técnico Fernando Diniz em 4 dos últimos 5 jogos do Vasco, com o último resultado sendo conquistado nesta quarta-feira fora de casa contra o Fortaleza, um jogo um tanto quanto nervoso. Exatamente, Jonathan. Apesar do placar de 2-0, o jogo foi uma verdadeira guerra entre o Cruz Maltino e o Leão. O Vasco começou bem no jogo e ia fazer um primeiro tempo muito conciso, mas uma expulsão extremamente infantil do volante Hugo Moura complicou muito o jogo. Mas mesmo com a menos, Ryan brilhou mais uma vez e abriu o placar no primeiro tempo em uma bela arrancada. No segundo tempo, o jogo mudou totalmente. Foi ataque contra defesa e se não fossem pelas 9 defesas de Léo Jardim, o Fortaleza teria conseguido a virada. E se o Fortaleza tentou muitas vezes e não conseguiu, o Vasco tentou pouquíssimas e ampliou o placar com David, o DVD, após um rebote de um bom contra-ataque do jogo do Vasco. Com a vitória, o Vasco chegou a 36 pontos e está em 9º colocado, mostrando cada vez mais uma reviravolta no Campeonato Brasileiro do Cruz Maltino, pelo menos desde a chegada do técnico Fernando Diniz. Jonathan, a gente tem que destacar aqui, foi mais um bom jogo do Vasco e o Vasco dessa vez conseguiu sobreviver. A defesa do Vasco sempre se mostrou muito frágil durante todo o Campeonato Brasileiro. O Vasco tem uma das piores defesas e dessa vez se defendeu muito bem durante todo o jogo e o Fortaleza não conseguiu marcar. Eu acho que a defesa do Vasco realmente foi bem, mas tem que levar em consideração também a atuação do Léo Jardim. Como você falou, 9 defesas, não é qualquer goleiro que faz 9 defesas em um jogo só. É um dos grandes problemas do Diniz, na minha opinião, em qualquer trabalho dele, é a defesa que parece que dá um apagão. É muito vulnerável. O time adversário sai para jogar, parece que a defesa tem muito espaço. O meio-campo até que fica fechadinho. Chega a defesa, o zagueiro tá aqui, o zagueiro tá na outra ponta, a defesa fica muito aberta. E eu acho que o Léo Jardim, assim como foi com o Fábio em 2023, o Léo Jardim tem salvado demais o Vasco em diversos momentos. Não só com o Diniz, né? Pelo menos aí nos últimos 2 anos, que o Léo Jardim tem feito grandes atuações pelo Vasco. E uma outra coisa, né? O jeito que o Vasco venceu ontem é a cara do Diniz. É aquele jogo que, 1 a menos, é um jogo aguerrido, é um jogo que tem que haver uma grande dedicação do time, que é a cara do Diniz. Exatamente, o time do Vasco estava morto no final do jogo, realmente correram muito para conseguir essa vitória. E destacar aqui mais uma partida muito boa do volante Cauã Barros do Vasco. Tem jogado muito, estava emprestado, jogando na Série B pelo América Mineiro e desde que voltou e começou a ser titular, o Vasco não perdeu. São os últimos 10 jogos do Vasco, o Vasco só foi derrotado em 1 e foi justamente no jogo que o Cauã Barros não jogou. Ele teve mais uma partida muito positiva, principalmente levando em consideração que ele teve que cobrir o espaço deixado pelo Hugo Moura, porque o Fernando Diniz, a gente pode dizer que ele é meio doido, ele é meio ousado nesse ponto, ele não botou mais um meio campista e ele deixou só o Cauã Barros dali fazendo a defesa da zaga e ainda assim conseguiu ir muito bem e conseguiu esse resultado muito positivo para o Vasco com mais uma bela atuação. Foi um ótimo jogo do Vasco em condições muito adversas. Exatamente. E igual parecido com o que a gente estava falando do Botafogo, a torcida do Vasco faz muita pressão sobre os treinadores. O Diniz sofreu demais essa pressão, principalmente pelo histórico recente, logo quando ele foi contratado pelo Vasco, né, o histórico dele no Cruzeiro e o triste fim ali, né, no Fluminense. A torcida fez muita pressão, porque aqui no Brasil não é igual na Inglaterra que são 5, 6 que sofrem pressão, aqui no Brasil são 12, é um G12, né? Então são 12 times querendo ser campeões. Na Inglaterra a gente sabe que tem lá os 5 que sempre estão disputando, aqui no Brasil são 12, pelo menos, disputando o título. Por exemplo, ano passado Fortaleza não faz parte dos grandes, mas estava lá quase sendo campeão. Exatamente, foi para a Libertadores e nesse ano fica cada vez mais complicado e está cada vez mais virtualmente rebaixado.
E o Fluminense ainda não jogou. O time entra em campo na noite desta quinta-feira contra o Juventude no Maracanã. Mas apesar de não ter entrado em campo, o tricolor apresentou uma novidade, uma nova camisa. O novo terceiro uniforme do Fluminense e também o último da colaboração com a Umbro foi lançado nesta quarta-feira e faz menção às camisas icônicas do clube. Dá uma olhada no vídeo do anúncio. É um presente de Deus, né? Poder vestir a camisa do Fluminense. Camisa diferente do... Para mim isso não tem preço. E para finalizar a parte de futebol, nós vamos falar aqui do Serrano, porque não deu tempo na última vez. Porque no último fim de semana, o Leão da Serra perdeu em casa para o Nova Cidade, por 1-0. A derrota e os últimos resultados inconstantes do Serrano culminaram na demissão do técnico Celso Martins. E o time de Petrópolis agiu rápido e contratou Silvestre dos Anjos para o comando do time no restante da temporada, com o objetivo de subir para a Série A2. O treinador chega com moral, ele tem um título da Série B1 e um acesso da Série B2 no currículo. E agora, mudando de esporte, para finalizar nossa edição, vamos falar do meu xará Hugo Calderano. O brasileiro garantiu o título de simples do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa após derrotar nesta quarta-feira o norte-americano Kanak Ja por 4-1. Vale destacar que essa conquista foi alcançada um dia após o carioca e a paulista Bruna Takahashi se tornarem os novos campeões das Américas na dupla mistas. Na ocasião, os brasileiros venceram com tranquilidade os porto-riquenhos Steven Moreno e Briana Burgos por 3-0 em um jogo de pouco mais de 20 minutos. Gente, hoje a gente já até estourou o nosso tempo, então a gente fica por aqui com mais essa edição do Correio Esportivo. Até a próxima. E agora, depois do Correio Esportivo, nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Dia do Professor foi estabelecido no Brasil na década de 1960. Prefeitura promove evento gratuito de preparação para o Enem. Correio Metropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do estado do Rio de Janeiro. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E, gente, ontem, quarta-feira, dia 15 de outubro, foi celebrado o Dia do Professor. Criado com o intuito de homenagear esse profissional de grande importância no desenvolvimento de todos os seres humanos, é ele que alfabetiza e ensina as principais áreas do conhecimento para as pessoas na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e até no ensino superior. O papel do professor em todas essas etapas é crucial para o desenvolvimento humano. A data é celebrada em 15 de outubro em referência a Dom Pedro I, que no dia 15 de outubro de 1827 emitiu uma lei sobre o ensino elementar. No que se refere ao desenvolvimento da educação no Brasil, essa lei foi considerada um passo muito importante, porque tratou dos objetivos de estudo dos alunos, definiu que todas as cidades do Brasil deveriam ter escolas de primeiras letras, ou seja, ensino fundamental, e até estipulou o salário dos professores. O professor, ele ensina a gente, ele ajuda com muita coisa, sabe? Na sua vida, não só na escola em si, mas na vida pessoal, então é bem importante mesmo. Sem o professor, o que seria de nós, né? Alunos, né? E pessoas hoje também, né? Eu, inclusive, aqui perto, me marcou muito uma professora, Dona Lourdes, aqui em frente, aqui. E ela me ensinou, ela era de matemática, aquilo ficou na minha cabeça até hoje, que ela me ajudou os macetes que até hoje me ajudam. Eu sou da área farma, aquilo me ajudou muito hoje, né? Mais de um século depois dessa lei, um professor do estado de São Paulo decidiu utilizar a data 15 de outubro como um momento oportuno para estabelecer um dia de folga a esses profissionais tão atarefados. O idealizador foi Salomão Becker e, de sua ideia, se organizou uma confraternização entre professores e alunos.
A proposta de Samuel Becker acabou sendo bem recebida e inspirou outras celebrações do tipo. Em 1948, o Dia do Professor foi oficializado como data comemorativa e feriado no estado de Santa Catarina. Em 14 de outubro de 1963, por meio do Decreto Federal de número 52.682, foi criado o Dia do Professor em todo o país. Na ocasião, o presidente do Brasil era João Goulart e o decreto que criou o Dia do Professor afirma o seguinte: o presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, usando das atribuições que lhe conferem o item 1º do artigo 87 da Constituição Federal, decreta. Artigo 1º. O dia 15 de outubro, dedicado ao professor, fica declarado feriado escolar. Artigo 2º. O Ministério da Educação e Cultura, através de seus órgãos competentes, promoverá anualmente concursos alusivos à data e à pessoa do professor. Artigo 3º. Para comemorar condignamente o Dia do Professor, aos estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. Tem coisa melhor do que professor. Minha esposa foi professora durante muitos anos. Infelizmente ela faleceu, mas ela era uma professora daquelas de carregar caderno debaixo do braço ainda. O Dia dos Professores é um feriado escolar. Com isso, a folga é apenas para os profissionais da educação e para os alunos. A data é tida como um momento para homenagear os professores e reforçar a sua importância para a sociedade brasileira. Já que a gente está falando em educação, a Prefeitura de Petrópolis vai promover um aulão gratuito voltado para estudantes do último ano do ensino médio do Liceu Municipal Cordolino Ambrósio e também para alunos da rede estadual com foco na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As aulas estão marcadas para acontecerem nos dias 18 de outubro e 1º de novembro na Casa da Educação Visconde de Mauá, de 1 até às 5 da tarde. O primeiro encontro será dedicado às disciplinas da área de humanas, enquanto o segundo abordará conteúdos de exatas. A iniciativa busca reforçar o aprendizado e ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior, oferecendo um espaço de revisão e integração entre os estudantes de diferentes redes de ensino. As aulas serão ministradas por alunos da rede municipal, com foco nos principais temas exigidos no exame. A metodologia proposta integra exercícios, revisões e resoluções de questões aplicadas em edições anteriores do Enem. As inscrições são limitadas e devem ser feitas pelo formulário disponível no site da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, mais uma semana chegando ao fim, amanhã já é sexta-feira e como eu comentei com a Mari aqui ontem, a gente teve uma semana meio estranha. Alguns dias mais frios, outros dias mais quentes, alguns dias com chuva, outros não. E para amanhã, como é que será que vai estar a previsão? Por isso eu já estou aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai trazer essas informações pra gente. Então, Jonathan, boa tarde para você. Olha, amanhã sextou, todo mundo quer saber como é que vai estar a previsão. E aí, quais são as informações? Oi, Rafa, uma boa tarde para você, uma boa tarde também para quem nos acompanha. Bom, finalmente chegou a melhor previsão da semana, que é a previsão de sexta-feira. Eu já adianto que amanhã o dia vai estar um pouco mais quente nas cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, o dia será parecido com o de hoje, com sol e muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, ainda com muitas nuvens, e as temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 25 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia também será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 26 graus. Aqui em Petrópolis, na cidade imperial, o dia segue essa mesma tendência. A sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Os termômetros variam entre a mínima de 16 e a máxima de 27 graus Celsius. Agora, na região centro-sul do estado, o dia será parecido, mas como de costume, um pouco mais quente do que as cidades da região serrana. Tanto em Paraíba do Sul quanto em Três Rios, a sexta-feira tem previsão de dia de sol com muitas nuvens no céu. O dia vai estar nublado e com aberturas de sol. À noite, ainda com muitas nuvens em Paraíba do Sul, as temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 31 graus. Agora, em Três Rios, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Rafa, a gente pode perceber
que a região Centro-Sul e a região Serrana estão... A temperatura está próxima, o clima vai ficar muito próximo para essa sexta-feira. Mas, como eu falei, a região Centro-Sul Fluminense sempre mais quente que a região Serrana. A gente sabe que aqui em Petrópolis a gente tem que estar preparado para as 4 estações num dia só. Mas é uma previsão para um dia mais quente, na sexta-feira mais quente, já chegando aí o fim de semana. Ô, Jonathan, você tem total razão. A sensação que eu tive é que vai ser um dia muito abafado. Tem aquela previsão ali de muitas nuvens no céu, algumas aberturas de sol, mas o dia vai estar nublado, com nuvens até o período da noite. Se você reparar bem, as máximas ali na região serrana próximo dos 30 graus e na região centro-sul passando dos 30 graus. Então vai estar muito calor, pelo menos ali naquela parte da tarde, em todas as cidades da nossa região de cobertura. Mas, Jonathan, eu comentei aqui com a Mari, vou trazer já esse spoiler aqui para os nossos telespectadores também, que no domingo volta a esfriar. Mas a gente fala melhor sobre isso amanhã, trazendo a previsão do fim de semana. Então, Jonathan, muito obrigada por suas informações. E essa foi a previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado e envie a sua denúncia. Bom, gente, amanhã sexta-feira o nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo com vocês a partir de 1h da tarde. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.